pela oportunidade, por ter lembrado de nós. Eu não estou vindo domingo à noite, mas de manhã, porque eu estou ajudando meu sogro. O serviço caiu bastante por causa da pandemia. E no final do ano já estava ruim. Começou o ano, caiu de vez. E então a gente tem que procurar, tem que vir alimento, porque os 3 lá em casa não quer saber se está trabalhando ou não. Tem que ter bolacha, tem que ter o pão de cada dia, arroz, feijão. Então a gente tem que se virar. E quando o pastor nos chamou, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E veio a calhar que hoje eu acordei totalmente mal com a labirintite. Vou tentar até ficar meio parado, porque ou eu fico tonto, ou eu tomo remédio e durmo. Então, prefiro ficar tonto do que dormir aqui em cima do púlpito. Mas eu peço que os irmãos orem, e quando forem orar, lembre de mim e da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. O meu irmão foi mais complicado ainda, porque ele teve que se desfazer de um carro, porque apertou o lado dele mesmo. Mas Deus tem cuidado de nós. A cada dia, a cada momento, Deus tem nos sustentado. Amém? João 4. É interessante, o Senhor colocou no meu coração, é uma palavra muito simples, mas interessante que é uma passagem cheia de preconceitos, né? Tanto dos judeus como dos samaritanos, no caso específico dessa mulher samaritana. Mas é interessante que Jesus ele está na Judéia e decide ir outra vez para a Galiléia. Interessante que havia 2 caminhos, mais ou menos, podia até ter mais, mas 2 caminhos usuais que eles usavam, que era costeando o mar ou atravessando o Jordão. Mas é interessante que Jesus ele resolve fazer algo que não era assim tão usual para um judeu. Para um judeu praticante, para um judeu ali, ele não faria esse caminho normalmente. Mas diz que Jesus ele decide ir da Judéia para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi a cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade de Jacó, que tinha dado aos seus filhos José. E ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, meio-dia. É interessante que Jesus ele resolve passar por Samaria. Mas é interessante que os 12 discípulos estavam com Jesus. Onde Jesus ia, seus discípulos estavam atrás. E Deus falou algo interessante no meu coração, porque na realidade aqueles discípulos estavam seguindo Jesus, porque eles criam que Jesus era um grande profeta, um ungido de Deus. Mas é interessante que nós vamos ver mais à frente, que Jesus faz a pergunta, o que estão dizendo de mim? E Pedro, usado ali por uma inspiração de Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas é interessante que eles vão atrás de Jesus. Isso me chama a atenção, porque usualmente, ou digamos assim, o judeu ele não passaria por aquele caminho. Mas Jesus foi, e os 12 discípulos foram atrás de Jesus. Por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus. Isso me faz entender que aquele preconceito que nós vamos ver entre os judeus e os samaritanos, aquela rincha que existia entre esses dois, por eles próprios, discípulos judeus, eles não passariam por ali. Mas quando eles vão seguindo Jesus, eles tomam aquele caminho e vão seguindo Jesus até Samaria. Isso me faz entender que quando eu sigo Jesus, é a vontade de Jesus que tem que ser feita, não aquilo que eu quero propriamente dito. Às vezes, isso que toca meu coração é que muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Queremos que tudo seja do nosso jeito. Aí está a grande prova que nós estamos vivendo, que tudo está fora de nossas mãos, está fora do nosso controle, mas continua no controle de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Está aí a grande prova
que mesmo que nós possamos ter todos os artifícios nossos, mesmo assim, a vontade de Deus tem que ser feita. E quando eles seguem Jesus, eles vão contra um preconceito, e era um preconceito grande, não era algo normal, não. Era uma rixa de anos e anos, e séculos e séculos. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido, e para mim nessa noite? Que para eu seguir Jesus, eu tenho que largar um pouquinho, largar o meu eu de lado, largar minhas vontades de lado, e começar a fazer a vontade de Cristo. Nós estamos falando sobre receber o novo de Deus, e eu só recebo o novo de Deus a partir do momento que eu estou em Cristo e fazendo a vontade de Cristo. Quando eu estou vivendo a vontade de Cristo, quanto mais eu vivo, mais a minha vontade, os meus desejos, o meu dia a dia que eu quero viver, mais as minhas vontades, mais as vontades de Jesus vão ficando de lado, e menos o novo de Deus eu vou experimentando. A partir do momento que eu me coloco à disposição de Cristo, tudo começa a ser diferente, aí o novo de Deus começa a vir sobre a minha vida, e eu começo a experimentar coisas que eu não experimentei, e começo a viver coisas que eu ainda não vivi. Aleluia. Mas imagine, 12 discípulos indo contra, acredito que eles possam até dentro do coração deles ter falado, por que Jesus está tomando esse caminho? Olha onde Jesus está indo. Meu querido, a rixa era tão grande que aquele povo não era considerado pelos judeus. Samaria, o povo samaritano, ele nasceu entre a junção dos gentios e os judeus, lá no cativeiro, na tribo do norte. E é interessante que, desde aquele dia então, os judeus não consideram os samaritanos. Escute, ele não andava a par com o samaritano, ele não sentava do lado do samaritano, ele não comia com o samaritano, ele desconsiderava o samaritano. Mas aqui é diferente, Jesus está indo. Se eu quero ser Jesus, se eu quero ser igual a Jesus, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer o quê? A vontade de Jesus. E eles vão seguindo Jesus, e vão seguindo, e Jesus, é interessante, parece ser tão propositalmente, mas era um plano de Cristo. Vou mostrar algumas coisas aos discípulos, e ao mesmo tempo, vou socorrer uma mulher, vou mostrar para aquela mulher samaritana, que aquilo que ela está imaginando também é totalmente ao contrário daquilo que ela está na mente dela. É interessante que Jesus chega, ele entra na cidade, entra lá em Samaria, na cidade de Sicar, e fala para os seus discípulos, vocês agora vão lá comprar alguma coisa. Jesus senta no poço de Jacó, e diz assim, estou com sede. Vem uma mulher, ao meio-dia tira água. Aquela mulher, depois nós vamos ver, meu querido, que ela não tinha uma vida que condizia com a pessoa normal da sociedade. Mas aquela mulher, ela ia, parecia que ela foi escondida, no horário que ninguém fosse, um horário que não era tão habitual se tirar água, num sol do meio-dia. Ela vai e chega, e Jesus fala para ela, me dá de beber, me dá água. Então começa um diálogo entre Jesus e ela fala, como tu, judeu, pede água para mim? Olha, Jesus, ele então começa a quebrar outro preconceito. Ele fala com a mulher, e essa mulher era samaritana. Olha, para um judeu falar com uma mulher sozinho, meu querido, não era usual, não era casual, não era legal. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. E Jesus fala para ela, me dá água. Ela falou assim, como vai tirar água? O poço é fundo. Jesus, ele fala assim, se tu soubesses quem está te pedindo água, você pediria, e eu te daria águas vivas. Mais à frente nós vamos ver que ele fala assim, te daria águas e faria dentro de você uma fonte de águas vivas a jorrar a eternidade. Aquela mulher também estava cheia de preconceito. Mas aquela mulher, meu querido, Jesus começa a desenrolar a história e Jesus fala para ela, olha, você vai chamar seu marido. Ela fala assim, não tenho. Ele fala, realmente não tem, porque você já teve 4 e esse que você tem não é seu. Se aqueles 12 discípulos estivessem junto de Jesus, talvez eles apedrejariam ela.
porque ela estaria em desacordo com a lei. Aquele que fosse pegado em adultério, a mulher, eles apedrejariam. Mas é interessante que quando Jesus está conversando com ela, Jesus está só. Por quê? Porque Jesus quer ter um particular com aquela mulher. Sabe um particular de quando a pessoa está vivendo uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente mundana? Jesus, ele vem e começa a ter um particular com aquela mulher, mas aquela mulher era samaritana. Mas Jesus, meu querido, ele é assim. Jesus não entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Ele, quando entrou, todos falaram: olha, como é que ele entra na casa de um pecador? Jesus entra e só não entra, mas ele entra e transforma a vida daquele Zaqueu. Chegou um leproso certa vez em Jesus, e o leproso falou: se tu tocar em mim, eu posso ser limpo. Jesus falou: quero ser limpo. Foi lá e tocou no leproso. O leproso nem podia ficar no arraial, o leproso nem podia ficar na cidade, ele tinha que ficar fora da cidade. E ele tinha que gritar leproso quando alguém chegasse perto dele. Mas Jesus não, Jesus foi, tocou nele e sarou ele. Jesus é assim. Jesus não está escrito assim, Jesus tem que ser assim. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus, Senhor. E quando Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher, ele quer mudar a história daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha achado que viver com 4 não tinha dado certo. O 5º ia dar certo. Quantas vezes achamos que isso ou aquilo pode nos satisfazer? A alegria mundana não pode satisfazer ninguém. Apenas a alegria que pode satisfazer alguém é a alegria de ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Enquanto aquela mulher procurou a felicidade, não achou. Mas Jesus falou: é necessário passar por Samaria. Talvez os discípulos não passassem por si só, mas Jesus falou: é necessário, porque lá eu vou conversar com a mulher, e aquela mulher vai ter a vida transformada. Escute bem. Aquela mulher procurou em tantos lugares e tantos outros lugares. E quando Jesus começa a conversar com ela, é interessante que ela não entendeu, porque Jesus falou para ela assim: ó, dá-me de beber. E ela fala que não pode tirar. Ela vai e conversa com Jesus ali, e Jesus fala: dá de me beber. E ela chega a um certo momento, que Jesus conversando com ela, ela fala assim: olha, eu não posso te dar. E Jesus fala com ela dizendo assim: se tu soubesse para quem você está pedindo, você pediria, e eu te daria águas vivas. Essa água que nunca mais você voltaria a ter sede. E ela fala: então me dê para que eu não volte aqui pregar água. É interessante que nesse diálogo ela não imagina ainda, ela não, como se a gente falasse uns tempos atrás, agora mudou. No tempo de juventude meu seria assim, não caiu a ficha ainda, porque tinha o orelhão da ficha. Hoje já é outra história, né? Cada dia as gírias vão mudando. E interessante que não tinha caído a ficha da mulher ainda, porque Jesus estava falando de algo sobrenatural. Não estava falando daquela água ali propriamente dita. Ele estava falando de uma fonte que jorraria para a eternidade, de uma fonte diferente. Uma fonte que eu e você podemos ter, e nós temos, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Nós nos tornamos fontes a jorrar, e jorrar a eternidade. É interessante que aquela mulher não entende, e Jesus começa a conversar com ela, daí ela comenta daquelas pessoas que ela tinha passado. Jesus comenta daquelas pessoas que ela tinha passado, e que o 5º não era dela. São preconceitos que ela tinha, que ela achava que ia dar certo, que ela achou que ia dar certo do jeito dela, do jeito que ela estava fazendo. Isso fica a lição para nós, que nós temos que fazer o quê? Seguir a vontade de Cristo. Tanto o discípulo como o samaritano, aquele que seguir a vontade de Cristo, ele vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe, meu querido, Jesus vai continuando, desenrolando com ela essa conversa. E chega num momento interessante, que ela fala sobre adoração. E hoje foi louvado hinos de adoração nessa noite.
E eu louvo a Deus porque Deus confirma a palavra no meu coração quando, no versículo 21, diz assim: e disse a mulher: crê que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O povo samaritano fizeram um templo no Monte Gerizim, para que esse templo fosse um ponto de adoração só do samaritano. E o povo judeu tinha em seu coração que o lugar de adorar era Jerusalém. Mas Jesus dá uma resposta enfática, interessante e maravilhosa. Diz assim no versículo 22: vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. O 23 diz assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Sabe, meu querido, o preconceito dela, até na adoração, estava enraizado. Porque para eles, o local de adoração exato, para eles adorar, era um monte Gerizim. E para os judeus, era Jerusalém. Algo emblemático, porque além do preconceito que eles tinham, cada um achava que o ponto certo de adorar era aquele ponto. Mas sabe, meu querido, Jesus fala assim: não vai ser nesse ponto e nem naquele outro ponto. Digamos assim, não vai ser nem lá no Monte de Gerizim e nem vai ser em Jerusalém, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Que o verdadeiro adorador, ele não tem um espaço físico para dizer assim: aqui é o ponto de adorar. O adorador, ele não tem um horário para dizer assim: agora é hora de adorar. O adorador, ele se identifica com o seu Criador. Ele adora em espírito e em verdade em qualquer momento, em qualquer lugar. Talvez você tenha ouvido esses hinos maravilhosos e deu vontade de adorar, e deu mesmo. Mas eu quero dizer para você que assim como Jesus atravessou e foi para aquele lugar chamado Samaria para ter um particular com aquela mulher, Jesus está tendo um particular comigo e com você para dizer assim: você pode me adorar a hora que você quiser. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos não falariam isso para ela porque eles passariam direto, mas Jesus tanto ensinou eles como está ensinando ela, que nem em Gerizim, nem em Jerusalém, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, o horário, a hora, o momento em que você quiser. Você pode adorar na escola, no trabalho. Meu querido, quantas vezes eu já me peguei dentro do carro, dentro da van, adorando ao Senhor e chorando, porque ouvindo um hino ou orando, senti a presença de Deus. Ei, a presença de Deus está contigo todos os momentos, todos os segundos. É só você abrir a boca e adorar a Ele em espírito e em verdade. O hino pode ser maravilhoso, e realmente tem hinos que... Sabe, imagina você está ali, você não adorou o dia inteiro, daí vem um hino assim: que vontade de te adorar, você já começa a adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Se você não adorou, meu querido, tem alguma coisa errada. Cristo atravessou tudo isso, veio até aqui para dizer para você: ei, você tem que se identificar comigo, não com você, mas comigo, para você me adorar em espírito e em verdade. Pode ser um momento que for, pode ser um momento mais difícil que você esteja atravessando, a adoração não pode faltar na sua boca, e nem nos seus lábios, e nem no seu coração. Sabe, meu querido, eu quero te dizer, contar um testemunho para você. Tem 2 rapazes lá na firma que estão passando por um momento muito dificultoso. E os 2 sentam na frente comigo. E a realidade é que eu estou morrendo de medo. Porque o primeiro, um vai às 6 e o outro vai às 8. O das 6, ele chegou em nós e falou assim: ó, eu vou encostar porque meu pai pegou Covid. E a mãe dele pegou Covid também, e o irmão dele pegou Covid. E ele achou que foi ele que pegou Covid e passou para o pai dele, para a mãe dele, para o irmão dele. Eles são tesoureiros lá o pai dele é tesoureiro lá do Mantiqueira. Foi essa irmã que faleceu faz, eu acho que uma semana aí. E ele falou: Geu, graças a Deus,
Meu pai pegou, ficou ruim, mas sarou. Minha mãe nem sentiu nada, nem meu irmão. E aí se desenrolou a história que o pai do outro rapaz das 8 horas estava internado por complicações da diabetes e veio a falecer. Ele é da carismática. Irmão, nenhum momento eu vi ele revoltado. Nenhum momento eu vi ele levantar a voz e reclamar contra Deus. Ele falou assim, ó, Jeú, Deus é maravilhoso. Ele não falou de Maria, não. Ele falou assim, Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele está confortando meu coração. Eu consegui achar força num momento tão dificultoso. Meu pai morreu. No momento mais difícil. Eu estou conseguindo ver Deus trabalhando na minha família. É emblemático, irmão. É complicado. Passou-se 1 mês e meio. Eu e esse rapaz do Mantiqueiro, nós estávamos conversando com ele, dando força para ele, falando, não é isso. E eu estou lá semeando. E a mãe desse rapaz, que tinha 1 mês e meio, tinha dado Covid nela, ela não tinha sentido nada, veio a falecer. O negócio é assim, ó. Acontece do nada. Mas a única coisa que não pode faltar na minha boca e na minha vida é adoração. Porque muitos estão reclamando, estão chorando, estão se perturbando no coração, estão a ponto de se matarem. Você tem um Deus que tem cuidado de você dia após dia, segunda a segunda. Você não pode adorar Ele porque Ele pode fazer, porque Ele é isso, Ele vai me dar isso, Ele vai... Não, você vai adorar Ele porque Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida. A gente ficou chocado lá na empresa, porque de repente foi assim, coisa de 1 mês e meio. E eu vi aquele homem, o rapaz, ele está com quase 50 anos, ele chorando, abraçando a gente. Ele falou assim, mas em tudo isso eu estou vendo Deus trabalhar. Irmãos, é difícil você, sabe, um momento assim, você vê alguém falando assim, não, mas eu estou vendo Deus trabalhar na minha família. Irmãos, ele falou que a irmã dele chegou lá, o pai dele entubado, e ela falou assim, nossa, eu estou vendo meu pai, a irmã dele que estava falando horrores. Ele falou assim, eu orei, busquei a Deus, e a irmã dele chegou e falou assim, nossa, eu estou vendo meu pai curado hoje. Meu pai está diferente. Sabe, meu querido? Pode parecer o difícil que for, mas Deus continua trabalhando, não se preocupe. Mas a única coisa que não pode faltar na minha boca e na sua boca é adoração. Pode ser lá no Gerizim, no Monte Gerizim, pode ser em Jerusalém, seja em qualquer lugar, não pode faltar a adoração na nossa boca. O nosso coração tem que se identificar com o nosso Criador. A partir do momento que você aceita Jesus, que você caminha com Jesus, é automático. Escute, você não precisa de que alguém venha aqui e fale para você, adore a Deus. Você, por conta própria, pode adorar a Ele, porque Ele é seu Criador, Ele é seu Deus. Escute, não precisa ninguém chegar aqui e falar assim, levante o braço e adore. Não, você pode adorar por si só, porque você tem a presença dEle no seu coração. Escute, não precisa ser aquele hino maravilhoso, cativante. Pode ser até sem hino, até no momento de adoração, até no momento da dificuldade, no momento da alegria. Adore a Deus, porque Ele é o seu Salvador, o seu Senhor. Eu queria que você louvasse comigo esse hino. Eu sei que passamos um domingo aí, alguns passaram bem, alguns não tão bem como eu, mas eu louvo a Deus porque em nenhum momento fiquei tonto aqui. O pastor falou assim, não vai desmaiar. Eu falei, não vou desmaiar não, só vou olhar para frente. Irmãos, eu fui ver meu carro, a hora que eu olhei meu carro assim, eu fui ver se tinha água. A hora que eu fiz assim, já voltei e já fiquei meio cambaleando. A última vez que aconteceu comigo, eu fiquei 2 dias na cama tomando remédio, para que passasse a tontura. Pior que você vira para um lado, vira para o outro e gira. Você não acha o ponto de equilíbrio. Gira tudo. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. E mesmo assim, Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu diria que o Alex me ajudasse.
a Daiane, a Bianca me ajudasse, porque sabe como é que é, né, irmão? Pode ficar de pé, fazendo um favor. A minha voz é meio de taquara rachado. Pode dar o tom aí. Dá o tom para elas. Que vontade de te adorar. Tom para elas, senão fica difícil. Que vontade de te adorar. E você já podia ter adorado, nem precisa falar. Que vontade de ficar aqui. Você pode se entregar de corpo e alma, com o coração aberto a Jesus. Se você sabe, adora o Senhor. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os teus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os teus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente Deus, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh, oh. Santo, Santo, tu és santo. Yeah. Santo, 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 tu és santo. Diga santo, 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 tu és santo, tu és, só tu és santo, Deus. Santo, santo, tu és santo. Santo,
simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Senhor Deus eterno Pai, Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom para ter liberdade para te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu sei que há momentos difíceis, eu sei que há momentos complicados, eu sei que o momento que a gente está passando é conturbado, Senhor. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor não nos deixe esquecer, Senhor, que nós somos verdadeiros adoradores. Pai, o Senhor procura aquele que os adore em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor possa achar em nós todos os dias, todos os segundos, os minutos, os segundos, um verdadeiro adorador, Senhor. Que não se importa, Senhor Deus, com o que vão dizer, que não se importa se vão olhar ou vão criticar, Senhor, mas que se importa na única coisa, que, Senhor, que é te adorar, e 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 sentir a Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, Senhor. Pai, que a Tua bênção, a Tua paz, Senhor, esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. Pai, que a Tua paz permaneça sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça assim com sua mão. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, todos que estão felizes, digam comigo numa só voz, amém, amém, Deus abençoe.